Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início agora à audiência pública do processo de licenciamento ambiental do Complexo Fotovoltaico Mauriti e Sistemas Associados. Para compor a mesa, convido o senhor Luiz Samuel Ferreira, representante do SEMASSE e presidente desta audiência. Convido o senhor Márcio Tranin, representante do empreendedor Assanco Capital. Convido as senhoras Ellen Erasme e Maria Clara Martins, representantes da Ambia Consultoria e Engenharia Ambiental, empresa de consultoria responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental. Convido também o senhor Francisco Lucena Cartacho, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Mauriti, representando o senhor prefeito Josevan Leite de Oliveira. Gostaria de registrar as presenças do senhor Eliano Marcos Tavares, secretário de Infraestrutura de Mauriti, do senhor Francisco Auricélio, vereador da cidade de Mauriti. Tenham todos uma boa audiência. Passo a palavra ao senhor Samuel, representante do SEMASSE, para dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, já tem um lanchinho ali, viu? Já me avisaram aqui. Estamos preparados já. Bom, queria de início saudar todas as associações que estão presentes aqui, certo? Saudar a consultoria, seus representantes, Ambiar. Queria saudar o nosso amigo Márcio, representante da Sanco Capital, né? Queria saudar o nosso amigo Cartacho, secretário municipal do Meio Ambiente. Seu nome, saudar todos os secretários que estão presentes aqui. Nosso amigo aqui, mano, chegando, prefeito de Mauriti. Queria convidar, mano, para participar da mesa. Salva de palmas aqui para mano. Retornando aos trabalhos, gostaria de saudar o grande prefeito de Mauriti, Mano Moraes. Foi colega, né, com motivo já um mandato já em Assaré. Aí Mano Moraes já foi meu colega. Queria saudar os técnicos aqui da SEMASSE, a qual está acompanhando o projeto, e toda a população aqui de Mauriti. Bom, dando abertura da audiência pública na data de 12 de março de 2020, às 19h40, sobre o projeto denominado de Complexo Fotovoltaico Mauriti. Queria aqui convidar o nosso prefeito Lielson de Milagres a compor a mesa. Uma salva de palmas para Lielson.
Será que vai chegar mais prefeito? Voltando aos trabalhos, da abertura da audiência na data de 12 de março de 2020, às 19h40, sobre o projeto denominado de Complexo Fotovoltaico Mauriti e Sistemas Associados, previsto para o município de Milagres e Mauriti, para concessão da licença de instalação. Queria facultar de início a palavra, estipulando um tempo de 8 minutos, ao nosso querido prefeito de Mauriti, Mano Moraes. Boa noite a todos. Boa noite. Quero saudar aqui a todos da mesa aqui, em nome de Samuel, que hoje está num cargo importante do governo do estado, que representa a nossa SEMASSE aqui na região. O Samuel, que já se conhece em outras oportunidades, Samuel, tendo em vista a sua competência à frente do seu município, deixou o seu trabalho, seu legado, nada mais do que justo hoje estar no cargo que ocupa, graças ao seu dinamismo e à sua coragem. Então, saudá-lo, desejar boas-vindas ao nosso município de Mauriti, que representa aqui também o governo do estado. Cumprimentar meu amigo e prefeito de Milagres, Lielso Landim. Lielso, que tem uma missão grande, à frente do município de Milagres. Saudar a todos, faz aqui a mesa, Maurício, cumprimentar os vereadores Márcio aqui presente, cumprimentar os vereadores em nome de Dedé Leopoldo, sintam-se abraçados, as demais autoridades, amigos, amigas, pessoas que se encontram nesse recinto, que são defensoras desse projeto, desse complexo, que vai melhorar muito o município de Mauriti, tendo visto que vai gerar emprego, vai gerar renda, e nosso município é um município que tem aí sua extensão territorial muito grande, é um município que tem quase 50 mil habitantes, 9 distritos, 10 com a sede, e quanto mais investimentos vier para Mauriti, é importante para que o nosso município seja destaque, seja também uma referência na energia solar aqui no nosso município. Então, quero agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos a Mauriti. Não vou esticar aí os 8 minutos, mas sintam-se abraçados e sejam bem-vindos à terra da Imaculada Conceição. Bom, retornando aos trabalhos, queria facultar também a palavra ao prefeito de Milagres, Lielso. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês na minha terra natal. Sou mauritiense de coração, mas desde criança, naturalmente em Milagres, prefeito de Milagres. E é um prazer a gente estar nesse momento, nessa audiência tão importante, nesse complexo fotovoltaico que vai gerar, como o Mano falou, empregos, desenvolvimento, progresso para a nossa região. Cumprimentar o Mano, prefeito, e em nome dele todos os membros da administração que devem estar aqui presentes, deve ter representantes também da administração, os vereadores aqui presentes, a pessoa do Dedé Leopoldo que se encontra presente, da mesma forma todos os nossos amigos aqui, co-irmãos de Mauriti, nossa cidade vizinha, e agradecer aqui o convite, e o encabeçamento da mesa aqui da parte do Samuel Freire, meu amigo. A gente reconhece, como o Mano falou, toda essa competência e a história que o Samuel Freire teve à frente da Prefeitura de Assaré durante o seu mandato, e por sua competência, seu profissionalismo, sua seriedade com que tratou os recursos públicos enquanto gestor, agora confiada a função de diretor da SEMASSE aqui na região do Cariri. É uma pessoa que a gente tem muita facilidade de comunicação, e para a gente é um presente, Samuel, ter uma pessoa como você, porque é aquele tipo de profissional que, quando se pode facilitar, por que complicar, Então,
a gente tem o Samuel tem essa característica de ter essa acessibilidade e tentar na melhor forma possível, na sua competência e na sua agilidade, fazer com que as coisas aconteçam. Porque, Samuel, inclusive, é uma das grandes críticas, praticamente, de todos os gestores, as dificuldades que os empreendimentos têm para se conseguir as licenças ambientais. Isso acabou sendo até um discurso do próprio presidente Bolsonaro, na época que fazia sua campanha e hoje ainda sustenta isso, como sendo um dos grandes entraves para o desenvolvimento nacional e regionais as questões de licenciamento ambiental. Então essa característica, essa visão negativa que a sociedade tem, precisa ser desfeita, de achar que a questão ambiental é um entrave ao desenvolvimento. Ela não pode ser vista dessa forma. Lógico que o desenvolvimento também não pode sacrificar o meio ambiente. O meio ambiente não pode ser prejudicado por causa do crescimento das comunidades, do crescimento das cidades, dos grandes empreendimentos. O meio ambiente não pode ser sacrificado, e uma das formas que a legislação permite é justamente a compensação, né, do que se degradou, se compensar de uma outra forma, através das chamadas medidas mitigatórias, né, para minimizar os efeitos da devastação provocada por aqueles empreendimentos. E eu conheço bem essa realidade, que eu não sei se a grande maioria aqui sabe, mas eu sou funcionário de carreira da Chess, né, sou concursado e fui gerente durante quase 20 anos dentro da Chess, e a gente conhecia quase que cotidianamente essa dificuldade para se conseguir as licenças ambientais e a complexidade que é para isso se tornar uma realidade para as empresas, para a partir daí nós conseguirmos liberar, né, as licenças ambientais e começar de fato os empreendimentos a funcionar e gerar os seus empregos dentro das cidades, dentro dos municípios. E a gente sabe o martírio que é para essas empresas conseguirem isso, e a gente percebe no Samuel, né, e eu acredito que daqui, da mesma forma que ele, o próprio superintendente da SEMAS também tem essa visão de descomplicar, de facilitar, de tentar agilizar, pelo menos, né, a gente não pode flexibilizar no que diz respeito às exigências legais, mas tentar agilizar o máximo possível os processos, porque é o desenvolvimento que está aguardando, é os empregos que estão ali esperando ser liberado o empreendimento para poder gerar esses empregos. Então, é toda uma questão envolvida que todos nós, organismos governamentais, precisamos estar empenhados para fazer isso da melhor forma possível, na maior agilidade possível, né? E a gente percebe isso no Samuel. E a gente agradece, né, os empreendedores, né? Sejam bem-vindos aos nossos municípios. Milagres também vai ser contemplado por uma parte desse empreendimento. É o Márcio, né? Márcio, né? Seja bem-vindo, Márcio. Em outra oportunidade poderemos também nos encontrar no município de Milagres. Certamente teremos essa oportunidade, né? E da mesma forma que o Mano Moraes tem essa compreensão, e o Samuel, como a gente já falou, eu percebo isso, né, no profissional que é o Samuel, o município de Milagres também está para descomplicar, facilitar, agilizar, né, para que a gente, enquanto organismo governamental, facilite os investimentos privados para gerar emprego e renda, desenvolvimento para o nosso município, que é o que todos nós desejamos, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos à nossa terra. Milagres também está de portas abertas para recebê-los. Obrigado e boa noite. Agradeço, Lielso, pelos elogios, grande amigo, muito obrigado. Como você falou, hoje nós temos à frente da SEMAS, um gestor ambiental da casa muito competente, é o Carlos Alberto, e ele está todos os dias trabalhando para cada vez mais melhore com rapidez as análises processuais, certo? Temos também muitos técnicos competentes, muitos gestores competentes que estão aqui, também presentes sérios, e as suas análises
seja complexa, mas também com rapidez, né? Voltando aos nossos trabalhos, queria aqui também, temos aqui, mano, participando do nosso evento, presidente da associação do sítio Saco, Concibel Isidro, sítio Tanquinho, Francisco Ricardo, sítio Volta dos Freires, esse povo aqui é da minha família, viu? José Gentil, tem mais algum sítio aí, alguma associação? Não, pronto. Então, voltando aos trabalhos, o estudo de impacto ambiental e o seu relatório foi disponibilizado na biblioteca da SEMAS no dia 1º de novembro de 2019 para consulta do público. O relatório RIMA está disponibilizado no site da SEMAS, para quem quiser acessar, é www.semas.ce.gov.br. Foi realizado agora, Lielson, hoje, uma vistoria em campo, agora no dia 12 de março de 2020, na área do projeto, com toda a equipe da SEMAS, que está analisando o estudo, o EIA-RIMA. Nós estamos aqui com a equipe, o nosso coordenador do estudo, Ademar. Ademar, um salve para Ademar. O meu físico, a Daniele Godoy, Dani, por favor. Tem o Raimundo Cândido, que trabalha comigo na regional, o Anderson Lima. E no meio socioeconômico, a minha amiga querida Rosane. O objetivo da audiência é apresentar o projeto, os impactos ambientais e medidas mitigadoras do projeto para a comunidade e sanar possíveis dúvidas. Queria aqui apresentar a empresa, dando 15 minutos para a sua apresentação, que é com o Márcio. Por favor, Márcio. Boa noite a todos. Eu convido os senhores da mesa que a mesa seja desfeita para darmos início às apresentações. Agradeço muito a presença dos senhores. Agradeço então a introdução feita pelas autoridades presentes, agradeço profundamente a presença deles aqui. É uma honra ter as autoridades que vão estar diretamente ligadas a esse empreendimento tão relevante para a empresa e para a comunidade e para a sociedade de uma forma geral presente. É muito bonito ver esse auditório cheio. Isso se deve talvez a dois fatores, um menos importante e um mais importante. O primeiro fator, menos importante, porém é importante mencionar, é que o processo de divulgação dessa audiência pública, ela foi levada com a seriedade que deve ser levada a um evento como esse. Vocês estão aqui porque foi amplamente comunicado a vocês a necessidade da presença de vocês para que vocês entendam melhor esse empreendimento, entendam melhor os impactos ambientais que mesmo uma fonte renovável como a solar fotovoltaica tem e quais são os programas que a gente tem por trás e conhecer melhor nós empreendedores que vamos investir nessa construção, conhecer melhor o todo desse empreendimento e os benefícios que vão trazer para você. Mas o segundo ponto que eu acho que é mais relevante, apesar de ter tido uma boa comunicação, uma boa divulgação do evento, é a relevância que os senhores e as senhoras deram para esse evento. Eu estou vendo aqui bebê de colo. Ou seja, isso para mim é algo bastante interessante, porque são eles que no final vão usufruir dessa tecnologia, que na verdade é o futuro. Essa tecnologia é a tecnologia que mais evolui no mundo
em termos tecnológicos, efetivamente. Ela é a tecnologia mais limpa, que não gera ruído, ou seja, ela tem tudo para ser a grande fonte geradora de energia elétrica do futuro. Associada a outras fontes, então, que o Brasil tem em abundância, como hidrelétrica, como eólica, por exemplo, ela apresenta uma complementaridade que realmente é muito interessante para o Brasil e para a sua matriz elétrica. Então, é legal ver, e eu estou vendo também que tem criança de bola em pé, tem lugar aqui na frente, pode vir sentar, não quer sentar não? Porque eu estou preocupado com o seu braço, depois de tanto tempo vai estar um pouco cansado, não? Bom, tem lugar aqui, se vocês se sentirem confortáveis, tá? Aqui bem na frente, ó, tem um espaço aqui bem na frente, aqui, se quiser, tá? Bom, eu queria agradecer também, já agradecer às autoridades presentes, queria fazer um agradecimento especial à Ambiar, que foi a empresa a consultoria ambiental, que tratou isso com uma seriedade e um respeito muito grande e que trabalha realmente com a excelência que nós da Sanco esperamos, tá? O fato de termos contratado a Ambiar, que está tratando com essa seriedade, com esse respeito a esse projeto, e ter a presença de vocês todos aqui, traz uma responsabilidade muito grande para a Sanco como investidora, uma responsabilidade de fazer tudo nos mais elevados níveis, técnico, ambiental, regulatório e legal. Isso para mim é o fundamental, é nisso que a Sanco se baseia. A Sanco se baseia no respeito às comunidades locais e nos mais altos padrões éticos, respeitando toda a legislação ambiental e tudo que tem a ver com as aspectos regulatórios desse projeto. Então, obrigado pela presença de vocês. Eu vou tentar ser bastante breve aqui nos meus 15 minutos, que eu já tomei um tempo com esses agradecimentos, mas eu achava fundamental fazê-los inicialmente, principalmente porque eu acho que o mais importante aqui serão as perguntas que os senhores terão que fazer no final da apresentação. Aí é que a gente vai realmente interagir. Então, nesse momento vai ser um monólogo, mas no final vai ter uma abertura para quem quiser fazer as perguntas, fazer. Eu acho que isso é fundamental. Então, vamos começar um pouco mostrando um pouco da apresentação. A Sanco Capital é a empresa que eu represento, sou presidente no Brasil da Sanco. Esse é o Igor, que está sentado aqui na frente também. Tá? Igor, levanta por favor para mostrar. Ele é o responsável pelo desenvolvimento. Ele é o responsável pelo desenvolvimento do projeto dentro da Sanco, tá? Então, basicamente, são os dois pontos focais para os senhores e para as senhoras a respeito de qualquer dúvida com relação ao projeto em si. Quem é a Sanco, né? A Sanco é uma empresa relativamente nova no ramo de energia elétrica. Ela foi fundada em 2009 e ela tem como objetivo desenvolver os projetos, que é essa fase que nós estamos, no desenvolvimento inicial do projeto, até a obtenção de todas as licenças, todas as autorizações necessárias. É um processo complexo que leva alguns anos para a gente chegar no estágio de estamos aptos a construir. Tá? Hoje é uma etapa fundamental nessa etapa de desenvolvimento. Então a gente desenvolve os projetos, a gente investe nesses projetos, ou seja, investe na construção desses projetos e depois fica na comunidade durante 20, 25, 30 anos até acabar o seu período de autorização do projeto, operando e mantendo a planta solar fotovoltaica e dando, ou seja, gerando energia e mantendo esses projetos aqui. Okay? A Sanco hoje trabalha basicamente nesses países que estão aqui embaixo, tá? Espanha, Itália, México, Brasil, Chile e Colômbia. Eu vou mostrar um pouco mais a participação de cada país desse. Vocês vão ver a relevância do Brasil dentro do portfólio da Sanco. É realmente o Brasil um país muito relevante dentro desse portfólio. E Mauriti, naturalmente, está dentro desse conjunto de projetos que nós temos para investir no Brasil. Ou seja, nós temos uma equipe pequena aqui no Brasil, temos uma equipe maior um pouco na Espanha, mas a gente atua muito em parceria com empresas locais. A Ambiar é um exemplo. A Ambiar não é uma empresa do Grupo Sanco, mas é uma parceira de longa data. A gente trabalha há muito tempo com a Ambiar, é uma empresa de profundo conhecimento técnico, então a gente gosta de se associar a empresas assim. Bem como a Land Energy, que no início desenvolveu também, está aí a Manuela, está aí o Luciano, o pessoal que começou a desenvolver todo esse projeto no início, a gente também tem uma parceria com eles, e por aí vai. São empresas que a gente reputa como grandes empresas para trabalharem nessa parceria e poderem levar esse projeto a um bom termo no final. Hoje a Sanco tem 2.100 megawatts de projetos distribuídos nesses 6 países, tá? É bastante.
Nós temos 2 escritórios regionais, um no Brasil, além da matriz na Espanha, em Madrid, nós temos um escritório na Cidade do México e um escritório no Rio de Janeiro. A Sanco no Brasil fica no Rio de Janeiro. Ela tem hoje 29 empregados próprios, além de centenas de terceiros que trabalham com ela. Todos os 29 empregados têm um extenso currículo de desenvolvimento de projetos solares e eólicos, ou seja, um extenso currículo dentro do setor de energia elétrica. Eu mesmo trabalhei durante 20 anos na Enel, que é uma das maiores empresas no Brasil atualmente em termos de energia solar e eólica, de energias renováveis, assim como o Igor também veio da Enel, então também tem uma vasta experiência nesse ramo. E aqui está um pouco o portfólio que eu mencionei para vocês, né? Ou seja, do total, 57% dos projetos da Sanco no mundo são no Brasil. Vejam a relevância que o Brasil tem, vejam a capacidade que o Brasil tem ou seja, esse recurso solar abundante que nós temos aqui no Brasil, especialmente no Ceará, especialmente na região Nordeste. A gente está tentando captar isso da melhor forma possível. E o mais importante é que, além da gente estar desenvolvendo 57%, é porque realmente há uma crença de que o Brasil é um país apto e propício para esse tipo de desenvolvimento. Ele apresenta todas as condições necessárias para que essa energia cresça e cresça muito fortemente dentro do Brasil. A região de vocês, o estado do Ceará e a região Nordeste, de uma forma geral, ela é abençoada com esse recurso solar fotovoltaico. Está entre os melhores recursos solares do mundo. Vou fazer uma comparação. Hoje, o país que tem uma capacidade instalada altíssima no mundo é a Alemanha. Tem mais de 7 vezes a capacidade instalada que o Brasil tem de solar fotovoltaica. E o nosso pior fator de radiação solar no Brasil, ou seja, a área do Brasil que gera menos energia solar, ainda assim ela gera mais do que a melhor área de energia solar da Alemanha. Ou seja, a comparação que nós temos é muito clara. Ou seja, o Brasil ele é abundante nesse recurso. A gente tem condições de crescer muito mais nesse recurso. E é para onde a Sanco caminha. A Sanco caminha para enriquecer o Brasil com esse tipo de tecnologia e fazer com que essa tecnologia seja cada vez mais difundida dentro do país. Como funciona? Basicamente, nós temos módulos solares fotovoltaicos que vão ser instalados nessa região que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Ela capta a energia solar, transforma em energia elétrica, leva para a rede de distribuição. A gente vai se conectar num seccionamento da linha Milagres Bom Nome, que vai levar na subestação Milagres e que vai espalhar essa energia para todo o sistema elétrico brasileiro. Tá? É um funcionamento simples, é uma tecnologia, apesar de recente em termos de expansão no mundo, ela é muito antiga como conceito tecnológico. Ela, inclusive, é anterior à eólica. Apesar de hoje o Brasil ter mais eólica que solar, é um conceito bastante antigo. Então vamos lá. Então hoje, falando aqui, isso aqui é um esquemático bastante simples. A gente está localizado em 3 fazendas basicamente, Fazenda Araticum, Fazenda Saco Velho, Sítio Volta 1 e 2. Nós temos 9 projetos divididos nessas 3 fazendas, ok? Em Araticum nós temos 5 projetos, em Saco Velho nós temos 2 projetos, no Sítio Volta 1 e 2 nós temos outros 2 projetos, tá? Cada projeto desse se conecta numa subestação coletora. Essa subestação depois ela leva através de uma linha de transmissão finalmente para a rede básica, para a rede de transmissão, onde vai ser distribuída para todo o sistema elétrico brasileiro. Um esquemático bastante simples, não vamos estender muito porque existe um certo grau de complexidade, mas a gente vai poder tirar dúvidas futuramente. Só para mencionar aqui são os 9 empreendimentos que a gente chama de Mauriti 1 até Mauriti 9, tá? Ele tem um total de 343 megawatts, ocupa 951 hectares, tá? Acho que basicamente aqui são os hectares de cada um deles. Acho que isso aqui já é muito detalhe para a gente entrar e perder tempo aqui. Aqui é legal a gente mostrar, aqui estão os 2 municípios de Milagres e Mauriti. Aqui está onde fica o projeto. Então são 9 usinas fotovoltaicas, 2 linhas de transmissão e 3 subestações. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. O empreendimento está aqui, então aqui estão as áreas, tá? Milagres, Mauriti, aqui é a divisão dos municípios. Então você vê que tem uma parte de Milagres, uma parte menor, mas ela sim ocupa Milagres, e tem a parte de Mauriti.
Fazenda Araticum, Saco Velho, Sítio Volta 1 e Sítio Volta 2. Tá? Aqui estão como ficarão a distribuição dos módulos. Essas aqui são as plantas. Tá? Cada módulozinho desse daqui é um conjunto, tudo que está em amarelo aqui, tá? Isso aqui que está em amarelo, é o projeto em si. É onde vai ter área construída, onde vai ter módulos instalados. Tá? E vamos entrar um pouco mais no detalhe aqui de como seria isso. O FV Mauriti 1 é essa que está aqui mostrada, que fica em Araticum. Mauriti 2 é essa aqui que está em azul. Mauriti 3 aqui em azul. Mauriti 4 e Mauriti 5. Mauriti 6, Mauriti 7, Mauriti 8 e Mauriti 9. Tá? Então esse é um pouco para mostrar como seria a divisão e por que a gente fez 9 projetos. Isso é uma explicação muito mais complexa em termos de... Existe uma explicação regulatória que nos obriga a dividir um projeto de quase 400 MB em vários projetos menores, com até 50 MB, para a gente poder usufruir de alguns benefícios regulatórios que a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica do Brasil, ela promove. Então, por isso que a gente divide em tantos projetinhos pequenos. Não há uma necessidade técnica, não há uma necessidade física, é uma necessidade regulatória de fazer. Ok? Aqui estão os perímetros, tá, de cada um, ou seja, a área que cada um ocuparia. Canteiro de obras, os acessos, são acessos que os senhores conhecem bem. Aqui estão as subestações, a primeira subestação elevadora, a segunda subestação coletora e a linha de média que vai ter de 34 kV e a linha de 330 kV que vai seccionar a linha que está mais para a linha de Milagres Ronaldo, que está mais para lá. Gente, é isso, acho que eu convido o Jean-Biá para a gente, em benefício do tempo. Eu vou estar aqui disponível para perguntas. Agora o Jean-Biá entra no aspecto mais técnico do estudo de impacto ambiental e a gente volta a se falar no final nas perguntas e respostas, tá bom? Obrigado, hein? Boa noite a todos. Como o Márcio comentou, né, a gente fica realmente muito feliz que vocês todos estejam aqui hoje. A audiência pública é um momento para vocês esclarecerem todas as dúvidas sobre o projeto, sobre o estudo de impacto ambiental realizado. Então, realmente é muito gratificante ver todos vocês aqui interessados. E a gente sabe que o estudo ambiental ele é complexo, assim, vocês vão ter muita informação hoje, mas fiquem tranquilos que a gente vai abrir para perguntas ao final, como o Márcio explicou. E além disso, a gente também vai deixar o nosso contato aqui. Então, assim, caso tenham dúvidas posteriores, a gente também poderá esclarecer tranquilamente depois. Essas aqui são as etapas principais do estudo e são as etapas que nós vamos falar um pouquinho hoje. A Ambiá é uma empresa de consultoria socioambiental especializada no setor elétrico, como o Márcio falou. Eu e a Maria Clara fizemos parte da coordenação do estudo e nós vamos dividir hoje aqui a apresentação do estudo para vocês. Para quem não sabe, o estudo de impacto ambiental nada mais é que um estudo técnico elaborado por diversos especialistas que estão ali. Vocês vão ver, a nossa equipe toda está aqui na frente e a equipe inteira veio exatamente para poder esclarecer todas as dúvidas da melhor forma possível. Então tem especialistas de diversas áreas aqui e é um estudo feito para tentar entender os possíveis efeitos daquele projeto na região. Então eu sou a Ellen, a Maria Clara está aqui do meu lado, temos a Lana, a Rafaela, o Paulo, o Leandro, o Eduardo, o Matheus, todo mundo está sentado aqui na frente. Se vocês pudessem levantar para o pessoal. Tá todo mundo com essa camisa azul. E tá todo mundo pronto para responder aí as dúvidas de vocês. Além dessa equipe inteira, na verdade nós tivemos 17 pessoas elaborando esse estudo, então realmente é um estudo que abrange diversas áreas. Então nós temos historiadores, sociólogos, biólogos, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, tem gente de diversas especialidades por aqui. A SEMASSE, né, como o Samuel já apresentou, é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental. Um pouquinho sobre o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Esse projeto ele já teve a licença prévia, que a gente chama de LP, emitida. No momento a gente requeriu a SEMASSE a licença de instalação, que a gente também chama de LI, e a SV, que é a autorização de supressão de vegetação.
Por que é SV? Porque o projeto ele vai ser instalado numa região que tem vegetação. Então vai ser necessário corte de uma parte da vegetação. Por isso que quando a gente solicita a licença de instalação, que vai permitir de fato o início das obras, a gente também solicita a SV junto. Depois de cumprida essa etapa de LI e ASV e concluídas as etapas de obras, o empreendedor solicita então a licença de operação, que a gente chama de LO, que vai permitir de fato a operação do empreendimento. O estudo de impacto ambiental ele é feito seguindo as orientações do órgão ambiental, da SEMASSE. Então, a SEMASSE emite um documento que a gente chama de termo de referência que apresenta o conteúdo mínimo que esse estudo de impacto ambiental deverá apresentar. Então, a equipe elabora o estudo de impacto ambiental com base nesse termo de referência e também adicionando alguns temas que ela considere relevantes para aquela região, para aquele tipo de projeto. Vou passar agora para a Maria Clara, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre o projeto, sobre as etapas de instalação. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Maria Clara, como a Ellen falou, eu também participei da coordenação do estudo de impacto ambiental. Eu vou iniciar aqui explicando um pouco para vocês as etapas de instalação da obra desse empreendimento. A etapa de instalação ela inicia com o levantamento topográfico e cadastral. O levantamento topográfico ele ocorre para levantar todas as características do solo e do terreno. Além disso, para as linhas de transmissão especificamente, é feito o cadastramento de todas as propriedades interceptadas por essa linha. A segunda etapa é a etapa de supressão de vegetação e preparo do terreno. A supressão de vegetação nada mais é do que o corte, como a Ellen citou, da vegetação, que é necessário nas áreas onde serão instaladas as estruturas. Além disso, tem o preparo do terreno em alguns pontos, dependendo, tem o nivelamento e a compactação, se necessário. Temos também o sistema de drenagem e canais subterrâneos e fundações. O sistema de drenagem é necessário para minimizar os processos erosivos, caso evitá-los, e também o acúmulo de água nas estruturas, para que não danifique essas estruturas. Os canais subterrâneos eles são necessários para toda a instalação do empreendimento dos cabos, eles são subterrâneos. Além disso, as fundações das torres, como vocês podem ver aqui na foto, elas são necessárias para as estruturas. A quarta etapa é a etapa de montagem das estruturas. Nós temos montagem de estruturas nas usinas fotovoltaicas, que nada mais é que a montagem dos painéis fotovoltaicos nas estruturas metálicas que recebem esses painéis. Essas estruturas metálicas elas são cravadas no solo por meio de estacas. Temos também a montagem de estruturas das torres, expostas de concreto, das linhas de transmissão. As torres elas são montadas manualmente e podem ser pré-montadas e depois erguidas. Nas linhas de transmissão, na de 34 kV, nós temos previstos postes de concreto e na de 230 kV, torres autocortantes. A quinta etapa é a de instalação elétrica e de lançamento de cabos. A instalação elétrica é necessária para conectar os painéis fotovoltaicos às subestações e linhas de transmissão. E o lançamento de cabo ele é específico para as linhas de transmissão, onde temos um cabo guia que vai guiando o cabo realmente de conexão, que vai escoar essa energia, e eles são conectados na linha. A sexta etapa é a etapa de testes pré-operacionais, especialistas fazem a vistoria de todo o empreendimento para ver se está tudo funcionando direitinho, e assim seguimos para a etapa de operação. Antes de tudo, é feita a mobilização de mão de obra, que é uma etapa inicial da fase de planejamento. São previstos no pico de obra 450 trabalhadores. Desses 450, 80% são de trabalhadores não especializados e vai ser dada a preferência de contratação de mão de obra local. Aqui nós temos um gráfico da mão de obra ao longo dos meses da obra. Nós temos o pico aqui nos meses 8 e 9, ela inicia reduzida, chega ao ápice e com o final das obras ela vai reduzindo. O estudo de impacto ambiental, ele faz um estudo inicial das alternativas locacionais, que nada mais é do que estudar as possíveis alternativas para esse empreendimento, visando os menores efeitos, impactos desse empreendimento
sobre a população, sobre o clima, sobre o local da região. A análise, né, dessas alternativas locacionais, ela começa com a seleção das possíveis alternativas, segue com a determinação dos aspectos socioambientais importantes, né, nessa análise, que são determinados pela equipe de especialistas, né, da Ambiá. Foram selecionados diversos aspectos socioambientais para a análise comparativa dessas alternativas, chegando a um resultado. A primeira alternativa é essa aqui do mapa, como vocês podem ver. Ela concentra todos os painéis fotovoltaicos, como o Márcio falou, a UFB 1 a 9, né, todos esses 9 projetinhos, dentro da fazenda Araticum. Aqui nessa área em verde seriam as áreas dos painéis fotovoltaicos. Além disso, para o escoamento dessa energia, seria previsto uma subestação na fazenda Araticum e uma única linha de 230 kV. Nessa alternativa, aqui tem alguns aspectos, tá, socioambientais analisados. Em rosa nós temos benfeitorias, que são as propriedades, as casas. Em verde, as áreas de preservação permanente, que são áreas prioritárias de conservação. Além de rodovias aqui, né, os acessos em laranja e cursos, né, de água, que são rios, né, conhecidos em azul. Nessa alternativa, teriam algumas benfeitorias que seriam realocadas, como a gente pode ver aqui no mapa, de rosa. Além disso, tem algumas áreas de preservação permanente que teriam que ser suprimidas. Na segunda alternativa, foi pensado na disposição desses painéis, evitando a realocação da população dessas benfeitorias e a supressão de APPs. Então, os painéis eles foram realocados, visando a não interferência, não vai ter interferência nessa alternativa, em benfeitorias e áreas de preservação permanente. Nessa alternativa, nós temos os painéis distribuídos, né, pelas 4 propriedades, Fazenda Araticum, Saco Velho, Sítio Volta 1 e 2, e 2 linhas de transmissão e 3 subestações. A nossa equipe multidisciplinar chegou à conclusão que a alternativa 2 ela é mais viável do ponto de vista socioambiental. Dando continuidade, né, com a alternativa locacional definida, para o início do diagnóstico ambiental, são definidas as áreas de influência, que são áreas onde as ações do empreendimento terão efeitos. Nós temos aqui os municípios, né, de Mauriti e Milagres. Essas são as áreas de influência indireta, mas o que são? São áreas onde os efeitos do empreendimento são sentidos de forma indireta, com menor intensidade. A do meio... Vou explicar um pouco dos meios também. Esses efeitos eles são sentidos de formas diferentes para a sociedade, para o clima, para o relevo, o terreno do local, a vegetação, os animais. Então, temos meios distintos. Vegetação e animal seria o meio biótico. Meio físico são todas as características da região, como terreno, solo, água. E o meio socioeconômico seria as comunidades. Então, para o meio socioeconômico, nós temos definido como área de influência indireta os municípios, o limite municipal de Mauriti e Milagres. Já para o meio físico e biótico, nós temos os limites de 3 bacias hidrográficas, que são interceptadas pelo empreendimento, que está essa área em amarelo aqui. Seguindo, tem a definição da área de influência direta e a área diretamente afetada. A área diretamente afetada é toda a área onde será construída, onde terá alguma alteração, onde terá uma estrutura, um canteiro, um acesso novo e por aí vai. Então a área diretamente afetada é essa área aqui em verde. Já a área de influência direta é a área onde os efeitos do empreendimento são sentidos de forma mais direta, onde a relação de causa e efeito ela é sentida diretamente. Então nós temos aqui para o meio físico e biótico um contorno da área diretamente afetada de 500 metros, que é essa linha aqui em amarelo. Já para o meio socioeconômico nós temos 1 quilômetro de contorno dessa área diretamente afetada. Dando início ao diagnóstico ambiental, né, já com as áreas de influência e alternativas locacionais definidas, nossa equipe, né, técnica ela foi em campo para levantar as características da região de cada meio, que eu já expliquei aqui, né, meio biótico, meio físico e meio socioeconômico,
além de consultar também dados secundários, que são dados de publicações, estudos já realizados anteriormente na região. A gente inicia com o meio físico. O meio físico, ele trata de todos esses aspectos aqui, ó, selecionados, como o clima, o solo, o ruído, a água e o relevo. Começando pelo clima, né, como vocês sabem, aqui a região é característica de temperaturas elevadas ao longo do ano. A média anual, ela é mais ou menos 24 graus Celsius, né, ela é maior do que isso normalmente. Os meses mais quentes são os meses de outubro e novembro, e os meses mais frios, junho e julho. Dando continuidade, né, a gente também apresenta, como vocês sabem, uma grande distribuição, né, das chuvas ao longo do ano. 81% da precipitação anual ela ocorre nos meses de janeiro e abril, com destaque para o mês de março. E também os meses, como a gente pode ver aqui, tá? Nesse gráfico, a gente consegue ver bem a variação. O pico, ele está bem aqui no mês de março. Bom, o nosso empreendimento ele está localizado na Bacia Salgado, que é essa bacia aqui no final. A Bacia Salgado, ela ocupa 9% do território cearense. E ela compõe, né, o rio Jaguaribe, que é um dos principais do Ceará. Diminuindo essa escala, né, a gente tem a bacia do Riacho dos Porcos. Aqui, como vocês podem ver, a calha do Riacho dos Porcos, no período que os nossos especialistas estavam em campo, esse riacho ele é o principal canal dessa subbacia. Dando continuidade aqui, né, o solo da região foi analisado, foram encontrados diferentes tipos de solo. O que é o solo? Né? Ele é uma camada da superfície que pode ser rasa, profunda, fértil ou não. Então ela é analisada. Aqui nós temos um tipo de solo encontrado na região. Temos aqui diferentes tipos de solo. O da primeira foto aqui é o vertissolo. Não se apeguem ao nome, é um nome muito específico, muito técnico. Mas ele é um solo bem comum na região. A segunda foto também é dele. A característica que eu queria apontar aqui são as fendas específicas desse solo, tá? São fendas características que podem ser suscetíveis à erosão, né, quando encharcadas. Nós temos também um terceiro solo aqui, né, o solo regolítico. Ele é um solo mais profundo, né, com alguma utilidade agrícola, né? Já a questão do relevo, a área é basicamente relevo plano a suavemente ondulado, como vocês bem sabem. Aqui é uma vista do mirante ali no paredão de Araticum. Aqui é toda a área de Araticum. Essas fotos todas são do levantamento de campo, tá? São todas da região, só para fazer um ressalvo. Aqui a foto do paredão, né? Lá na Araticum temos um paredão que margeia toda a propriedade. Como vocês podem ver, né, esse paredão, o termo técnico dele é escarpa erosiva arelítica, e ele divide a propriedade Fazenda Araticum da cidade de Mauriti. Aqui é um mapa de relevo, tá? A coloração mais clara são altitudes menores, que variam de 340 metros a 820 metros. Quanto mais claro a cor, menor a altitude, quanto mais escuro, maior a altitude. Então a gente consegue ver que a área indireta, né, ela é basicamente de uma altitude baixa, né, então é um relevo plano. A gente consegue ver aqui bem o paredão, tá vendo que a cor fica um pouco mais escura, próxima à Fazenda Araticum. Dando continuidade, também são são feitas, né, medições de ruído como referência para a medição que vai ser feita durante a fase de instalação. Como o Márcio citou, a operação de uma usina solar, ela não emite ruídos. Porém, é esperado, durante a fase de instalação, algumas alterações, né? Voltando aqui, foram feitas 5 amostras, né, ao longo das áreas de influência, durante o período do dia. Esses locais foram escolhidos porque eles eram próximos de acessos e comunidades, para a gente ter uma medição inicial como referência, né, para a fase de instalação. As principais fontes na fase de instalação de ruído, né, pode aumentar o nível de ruído, são veículos que vão transitar, maquinários e equipamentos são utilizados durante a fase de instalação.
Bom, aí a gente entra no meio biótico. O meio biótico, ele contempla a fauna e a flora. A flora nada mais é do que a vegetação do local e a fauna, os animais desse local. Vamos iniciar pela flora, né? A flora ela é estudada como forma de entender o grau de conservação daquela região, assim como a fauna. O empreendimento, né, ele está localizado no bioma, completamente no bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, ou seja, não é encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Mesmo tendo restrição, né, hídrica, como vocês sabem, temos uma diversidade de espécies grande nesse bioma. Durante a campanha de campo, né, os nossos especialistas eles levantaram 119 unidades amostrais, que totalizou em 23.800 metros quadrados de área analisada ao longo, né, dessas áreas de influência. Aqui são os pontos, né, de amostragem da vegetação. Foram encontradas duas fisionomias nesses locais, né, que é a savana estépica arborizada e a savana estépica florestada. A arborizada, como vocês podem ver, ela é um pouco mais esparsa, né, os indivíduos ela é mais aberta, e a florestada ela é um pouco mais fechada. Ao todo foram encontradas 64 espécies, né, identificadas nas áreas. Vou falar um pouquinho agora sobre as espécies ameaçadas. Foram consultadas as listas, né, a portaria do MMA 443 de 2014 e as listas internacionais da IUCN e CITES. Na lista internacional da IUCN foram encontradas 14 espécies enquadradas em alguma categoria. Temos duas aqui, uma em perigo e uma quase ameaçada de extinção. A da foto é a amburana de cheiro, que está enquadrada em perigo. Na portaria do MMA não foram encontradas nenhuma espécies enquadradas. Já no CITES, temos 6 espécies no apêndice 2. Esse apêndice 2, eles tratam de espécies que eventualmente podem se tornar ameaçadas de extinção se o seu comércio não cessar, né, não diminuir. Essas são as 6 espécies listadas aqui, o mandacaru é uma delas. Vale ressaltar que nenhuma espécie foi enquadrada em extinção. Dando continuidade à fauna, como eu falei, a fauna também é utilizada para medir esse grau de conservação do ambiente. Essa é uma foto tirada no local, pelo nosso especialista, Leandro. Bom, temos aqui os grupos estudados, né, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Temos os anfíbios, vamos começar pelos anfíbios. Os anfíbios nada mais são do que sapos, rãs e pererecas. Esses animais eles fazem parte do grupo chamado herpetofauna, junto com os répteis. As espécies mais encontradas são a rã comum e o sapo cururu, que estão aqui nas fotos. Essa é a rã comum, esse é o sapo cururu. Dando continuidade, os répteis eles também fazem parte do grupo de herpetofauna. São basicamente lagartos, cobras, jabutis e cágados. Foram encontradas 16 espécies ao todo, e as mais encontradas foram os pequenos lagartos, como esse aqui da foto. Vale destacar que nenhuma espécie foi enquadrada como ameaçada de extinção. Também foram consultadas as listas, né, tanto do MMA, que é a lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, quanto do ICMBio, que é o livro vermelho das espécies de fauna brasileira ameaçada de extinção, e a lista internacional da IUCN. Já para as aves, que fazem parte do grupo de avifauna, que é o termo específico, né, foram encontradas 162 espécies de aves. Essas são as espécies mais encontradas que estão listadas aqui. Dando continuidade, 2 espécies foram enquadradas na lista da IUCN. Uma como quase ameaçada, ambas como quase ameaçada. Uma delas é o pica-pauzinho canela e a outra o pompeu. O pica-pauzinho canela é o da foto. Já nos mamíferos, que fazem parte do grupo de mastofauna, foram encontradas 10 espécies ao todo. Esse é o cachorro do mato. O cachorro do mato e o preá foram os mais encontrados. Damos destaque aqui também para o mocó. Ele é uma espécie considerada vulnerável no país pela lista do ICMBio. Bom, resumindo, né, foi um total de 195 espécies encontradas, 7 no grupo de anfíbios, 16 répteis,
162 de aves e 10 de mamíferos. A maioria das espécies encontradas de fauna são enquadradas como comuns e generalistas. Isso mostra que o ambiente ele já sofreu muitas modificações pelo homem. Além disso, algumas evidências, né, do levantamento de campo de flora também comprovam isso, que são a identificação de fezes de animais de criação na área, além de extração de madeira e queimadas. Entramos aqui no diagnóstico do meio socioeconômico, que estuda as populações e comunidades do entorno, o cultural, né, dessas populações, a forma de vida, entre outros. Também é estudado o uso e ocupação do solo no local. Essa é uma foto lá em Saco Velho, né? Vocês conhecem. Vamos conhecer um pouquinho desses municípios, né, de Mauriti e Milagres. A população de Milagres e Mauriti. Em Mauriti nós temos quase 47 mil habitantes e em Milagres 28, né, mil habitantes. Já sobre a taxa de urbanização, né, como que vai crescendo a área urbana nesses municípios. Em Milagre nós temos uma taxa de 47,9% e em Mauriti 52,6%. São taxas de urbanização bem parecidas, mas ainda estão abaixo do estado do Ceará, que é de 75%. Aqui nós temos um gráfico do IDHM de Milagres, mas o que é esse índice, né? Esse índice ele mede a qualidade de vida da população do município. Então ele utiliza, né, alguns parâmetros que são de educação, renda e longevidade. Longevidade é a expectativa, né, de vida da população. Então nós temos aqui, no ano de 1991, a gente percebe que desde 1991 até 2010 houve um crescimento. O IDHM está em cinza, educação em amarelo, renda em azul, né, esverdeado, e um verdinho aqui em longevidade. Nós vemos que a maior contribuição, né, nesse aumento é do parâmetro de educação. A educação cresceu bastante nos municípios. Tanto de Milagres quanto Mauriti, que apresentam gráficos parecidos. Vou passar para o de Mauriti. Como vocês podem ver, também houve um crescimento ao longo dos anos. Conhecendo um pouquinho agora a área de influência direta, né, do meio socioeconômico. Foram identificadas, né, durante o levantamento de campo 7 localidades nessa área de um contorno de 1 quilômetro da área diretamente afetada, que são Tanquinho e Saco dos Fernandes, lá na Fazenda Araticum, Povoado de Saco Velho, na Fazenda Saco Velho, e próxima à Fazenda Sítio Volta 1 e 2, temos o Povoado de Moquém e o Povoado de Volta, Povoado de Pitombeira e Panasco, perto das linhas. Bom, a maior parte dessas localidades, né, elas têm origem das antigas fazendas, tem uma identidade familiar, né? São localidades que em geral apresentam essa identidade familiar, e os moradores vivem basicamente de agricultura e subsistência, trabalho assalariado e trabalho com pagamentos diários, e ainda foram encontradas também pequenas criações de animais. Consultando a base de dados do FUNAI e da Palmares, né, não foram encontradas comunidades quilombolas e terras indígenas dos municípios. Aqui é um mapinha de uso e ocupação do solo. Esse mapa comprova, né, que o ambiente está antropizado, ou seja, tem mudanças, né, pelo homem no local. O mapa, ele basicamente, né, tem essas duas cores, que é uma cor vermelhinha e uma cor verde, meio amarelo. O mosaico de vegetação campestre e áreas agrícolas é o vermelho e pastagem natural o amarelado. Então, o que comprova que o ambiente já foi muito modificado pelo homem. Ainda é consultado também, né, o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Esse cadastro ele apresenta 12 sítios em Milagre, né, de sítios arqueológicos em Milagre, e 6 em Mauriti. A arqueologia ela estuda populações passadas, né, através de vestígios deixados na região. Agora eu vou passar a palavra novamente para a Ellen, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre os impactos ambientais. Chegando então na parte mais importante desse estudo, né? Tudo que a Maria Clara apresentou até agora sobre as etapas de instalação do projeto, como é que vai funcionar e sobre como que
a região está hoje, quais são as características da fauna, da flora, da população, é para a gente conseguir entender quais que são os possíveis efeitos do projeto nessa região. Então, como a gente falou, a gente juntando a caracterização do empreendimento, as etapas de instalação, com o diagnóstico ambiental que a Maria Clara resumiu, a gente consegue, então, identificar os possíveis efeitos para, então, propor as medidas mitigadoras para esses possíveis efeitos no ambiente. A equipe do nosso EIA, ela que escolhe os critérios e atributos que vão ser considerados para avaliação desses impactos. Para cada estudo de impacto ambiental, é definida uma metodologia, uma forma de avaliação, isso com base na experiência da equipe e também com base nas características de cada projeto, de cada região. Esses aqui são todos os critérios que foram considerados para avaliação de impactos ambientais. Então, aqui, pegando um exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho, né? A alteração dos níveis de ruído, que a Maria Clara comentou, que pode ocorrer durante a fase de obras por conta de maior movimentação de maquinário, por exemplo, ele é caracterizado como um impacto de duração temporária. Por quê? Porque ele só vai existir na fase de obras. Ele é um impacto de abrangência espacial local, porque ele vai ficar ali limitado àquela área de influência diretamente afetada, que é ali no entorno dos painéis, dos canteiros de obras. E ele é um impacto de natureza negativa, porque ele vai impactar negativamente. Essa aqui é a lista de todos os impactos que foram identificados e avaliados nesse estudo de impacto ambiental. Ao todo, foram 23 impactos. E o que é importante a gente entender? Vocês não estão conseguindo ver muito bem, porque acabou que o vermelho não está dando para ver daí. Mas aqui tem várias bolinhas, tá? Então imaginem aí na criatividade. Na verdade, a maior parte dos impactos ambientais ele está concentrado nessa etapa de obras, na fase de instalação. Ou seja, quando o empreendimento entrar em operação, quase que os impactos todos vão ser finalizados, não vai ter mais impacto. Pegando alguns exemplos aqui dos impactos identificados, para vocês entendam um pouco melhor, o primeiro impacto aqui listado é a perda de áreas de vegetação nativa, porque a gente comentou, né? Na verdade, existe uma vegetação na região que, para a implantação dos painéis fotovoltaicos dos canteiros, das linhas de transmissão, alguma parte da vegetação vai ter que ser cortada, e isso é um impacto negativo. Esse impacto está diretamente associado a esses dois outros impactos que estão listados aqui, que é a perda de hábitat e a perturbação da fauna. Porque é claro que quando a gente corta a vegetação, aquela fauna, os animais que moravam ali naquele ambiente, eles vão ser impactados e vão ter que ir para uma região vizinha, por exemplo, que vai permanecer com uma parte da vegetação. Isso tudo está relacionado à alteração da paisagem, porque hoje é uma área de ambiente rural e a gente vai instalar um projeto, então vai ter uma alteração visual ali naquela região. Para todos esses impactos, a gente propõe diversas medidas para minimizá-los. E todas essas medidas elas são organizadas em formas de programa, como o Márcio comentou. Então, por exemplo, a gente vai ter o programa de supressão de vegetação, que vai ter as técnicas que são consideradas as mais adequadas para que se faça a supressão ou corte da vegetação, o programa de afugentamento e resgate de fauna. Isso é um programa que, na verdade, acompanha o corte da vegetação. Então, uma equipe de biólogos acompanha a supressão de vegetação para garantir que todos aqueles animais que estejam naquela área, por exemplo, eles sejam afugentados para áreas vizinhas, para que eles possam habitar áreas vizinhas que vão permanecer com vegetação. Além disso, tem diversos outros programas aqui, programa de educação ambiental para os trabalhadores. Um pouco sobre os impactos positivos esperados por esse projeto, né? O primeiro deles é a geração de emprego. Como a Maria Clara comentou, e o Márcio também, é prevista a geração de 450 empregos durante o pico de obras. E será dada preferência à contratação de mão de obra local. O segundo impacto positivo é a dinamização da economia. Isso porque a chegada de um projeto, como os prefeitos também comentaram, a chegada de um projeto na região, é claro que vai aquecer a economia, porque vai ter uma maior demanda, por exemplo, por abastecimento de veículos, uma maior demanda por serviços de hospedagem. A nossa equipe mesmo está aqui hoje, nós estamos em 10. Então a gente está desde terça-feira aqui na pousada, consumindo nos restaurantes. Então isso provoca uma dinamização da economia dos municípios. E o terceiro deles é o incremento da arrecadação tributária, porque à medida que você consome os serviços e os produtos da região,
os impostos estão sendo arrecadados aqui nos municípios. Assim como tem os programas e as medidas para minimizar os impactos negativos, a gente também tem programas e medidas para potencializar, para maximizar os efeitos positivos. Então, para todos esses programas, para todos esses impactos que a gente comentou, está associado ao programa de comunicação social, por exemplo, que está previsto. Esse programa ele vai, por exemplo, comunicar à população sobre onde deixar o currículo, sobre em que momento vai precisar de cada especialidade para aquele projeto. E o maior impacto, na verdade, desse projeto positivo, né, é a própria disponibilidade de energia elétrica renovável. Isso está em linha com o objetivo nacional, né, de aumentar, na verdade, a participação da energia fotovoltaica na matriz elétrica brasileira, além da energia hídrica, né? Então, isso aqui são notícias que a gente coletou nesse último mês só. Isso aqui foi, assim, saindo nesse último mês, um monte de notícia falando do aumento da participação da energia solar, da importância disso na matriz elétrica do nosso país. Esses gráficos aqui são só para vocês verem como que as usinas fotovoltaicas estão ganhando importância no nosso país, né? O primeiro gráfico, ele mostra as usinas em operação outorgadas pela ANEEL. Essa fatia aqui, pequenininha, representa as UFVs que já estão em operação, diante de todas as outras fontes de energia. Esse segundo gráfico mostra as usinas em construção. E aí você vê que as usinas fotovoltaicas vão ganhando importância e aumentando a sua participação no todo. O terceiro mostra as usinas que ainda não tiveram sua construção iniciada, mas que já foram autorizadas. Então vejam como vai aumentando a participação das usinas no todo, né? Demonstrando a importância da fonte. Um outro benefício dessa fonte é a queda do preço da energia por quilowatt gerado, né? Então vocês veem aqui que isso aqui são dados de leilão, dos últimos leilões. Esse primeiro leilão é de 2013. Você vê que de 2013 até esse último dado aqui, que é do ano passado, de 2019, o valor já caiu mais de 4 vezes. Assim. Então, o valor do preço da energia fotovoltaica também está caindo bastante, com o avanço da tecnologia. Né? Então, ela foi a fonte mais competitiva nos últimos leilões de 2019. Além desses benefícios, também a gente tem a redução das emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. Né? A geração de energia fotovoltaica ela não emite nenhum gás de efeito estufa. Aqui está a lista de todos os programas ambientais que estão previstos para mitigar os efeitos negativos e para potencializar, maximizar aqueles efeitos positivos. Ao todo são 26 programas ambientais. O mais importante deles, na verdade, é o programa de auditoria ambiental. Por quê? Porque, na verdade, o programa de auditoria ambiental ele vai controlar todos esses demais programas aqui, além de verificar também o cumprimento das condicionantes que são estabelecidas nas licenças ambientais. Então, com base nos resultados do estudo de impacto ambiental aqui apresentado e considerando a adoção de todas aquelas medidas mitigadoras apresentadas, a nossa equipe ela conclui então pela viabilidade socioambiental do projeto do Complexo Fotovoltaico Mauriti. É isso que a gente tinha aqui para apresentar para vocês hoje. Acho que agora a gente vai fazer uma pausa. Vou passar a palavra aqui para o Fábio para indicar os próximos passos então, de hoje. Obrigado, Ellen, parabéns. Antes de passarmos à fase ao intervalo, eu gostaria de registrar algumas presenças. Seu Micael Belém, secretário adjunto de Infraestrutura de Mauriti. O senhor Dedé Leopoldo, vereador de Mauriti. José Ailton Crisóstomo, secretário de Infraestrutura de Milagres. Senhor Aldir Santos, secretário de Agricultura de Milagres. Senhor Osório Alves, vereador de Milagres. Bem, são esses os registros. Nós agora vamos a um intervalo de 20 minutos, onde será servido um lanche aqui fora para vocês. E lá também estarão as nossas recepcionistas com os formulários de perguntas, para que os senhores preencham e nos entreguem para que as perguntas venham para a mesa. As perguntas podem ser feitas de maneira escrita ou oral. Caso os senhores queiram fazer a pergunta oral, basta escrever no formulário oral. Ok? Então vamos ao intervalo de 20 minutos. Em 20 minutos retornamos para dar continuidade aos trabalhos.